Olá, boa tarde. Agora nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre computação em nuvem. O tema é uso de servidores com fontes com perdas reduzidas. A nossa dupla é Maria Clara Silvano e Giovana Viana. Agora nós vamos apresentar o nosso tema e apresentar cada tópico dele, mostrando-o. Para dar introdução no nosso tema, nós vivemos em uma era digital onde a demanda por servidores ela cresce cada vez mais e mais rapidamente. Mas com esse crescimento, vem também o desafio de torná-los cada vez mais eficientes e de torná-los também mais sustentáveis. O problema das perdas, eles vêm justamente das fontes de alimentação ineficientes que desperdiçam a energia em forma de calor. Essas perdas não são apenas técnicas, elas impactam diretamente o custo e o meio ambiente. Já com o impacto ambiental, cada watt desperdiçado contribui para emissões de carbono. Em larga escala, isso representa toneladas de CO2, vulgo carbono, que poderiam ser evitadas com soluções mais inteligentes e mais sustentáveis. Agora nós iremos falar sobre as fontes periódicas versus as otimizadas. As fontes periódicas, elas operam com uma baixa eficiência em cargas variáveis. Já as otimizadas, elas se adaptam ao consumo real, reduzindo as perdas e também fazendo com que melhore o seu desempenho. Agora, outro tópico que iremos falar é sobre a eficiência energética. A eficiência energética, ela não é algo que é considerado luxo, ela é algo que é necessidade. Fontes com a certificação de 80+, por exemplo, elas garantem o melhor aproveitamento da energia elétrica. Bom, nas tecnologias envolvidas incluem conversores digitais, controles térmicos avançados e uma arquitetura redundante, e essas são algumas das tecnologias que tornam essas fontes mais inteligentes e confiáveis para o uso. Agora nós iremos falar sobre alguns casos de uso. As empresas de cloud, banco de dados e centros de pesquisas, elas já adotam essas fontes para reduzir os custos operacionais e também para fazer uma melhor performance dos servidores. Já em benefícios econômicos, incluem vários tópicos, como menos perdas significativas, menos gastos com energia. Em grandes operações, isso representa milhares de reais que são economizados todo ano por mês. Já falando sobre os benefícios operacionais, as fontes eficientes, elas geram menos calor, elas também exigem menos refrigeração e reduzem as falhas, o que melhora a estabilidade e melhora também a vida útil dos equipamentos. Já falando em sustentabilidade, é possível crescer sem comprometer o planeta. Então, é importante o investimento em eficiência energética, o que também é importante investir em responsabilidade ambiental, para que tudo isso não comprometa o planeta. Para tudo isso, é importante verificar algumas normas e certificações. Algumas certificações como 80+, ISO 5001 e Energy Star garantem que os equipamentos atendam os padrões internacionais de eficiência. Falando sobre o seu design, ela possui um design modular. As fontes modulares, elas permitem substituição rápida de seus componentes, fazendo com que facilite a sua manutenção e a escalabilidade sem comprometer o seu sistema. Agora, nós iremos falar sobre um tópico nosso que é o monitoramento inteligente. Os sensores e os softwares de gestão, eles permitem acompanhar em tempo real o seu consumo e também a sua temperatura e seu desempenho das fontes, fazendo com que você evite de ter algumas surpresas. Já na integração com sistemas de gestão, essas fontes se conectam a sistemas como PMS e DCIM, permitindo uma visão integrada da infraestrutura e uma tomada de decisão mais precisa.
Agora, falando sobre os desafios na implementação. O principal desafio é o seu custo inicial e também a adaptação da sua infraestrutura. Mas com o planejamento e também com os benefícios, eles superam todos esses obstáculos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o ROI e o playback. Em relação ao ROI, que significa o retorno sobre investimentos, ele costuma ocorrer em menos de 2 anos. Já em relação ao playback energético, ele mostra claramente o quanto foi economizado. Bom, em tendências futuras, nós vemos fontes com inteligência artificial em relação a referências, pessoas com autodiagnósticos usando inteligência artificial e a integração com a internet das coisas, vulgo IoT, que são o futuro da eficiência energética em servidores. Chamada à ação. É hora de repensar a infraestrutura. Adotar fontes com perdas reduzidas é mais do que uma escolha técnica. É um passo estratégico rumo à inovação, à eficiência e sustentabilidade. Investir em soluções que otimizam recursos, fortalece os sistemas e prepara o caminho para um futuro mais inteligente e responsável. Para finalizar o nosso trabalho, a eficiência energética, ela não é apenas uma escolha técnica, e sim uma decisão que é ética, econômica e ambiental. O futuro, ele só começa quando você entende isso. E esse foi o nosso trabalho. Obrigada pela atenção de todos.